A paz do Senhor a todos que fazem parte da programação Fofoco e aqueles que estão conectados nas redes sociais, vendo as notícias daquilo que foi, daquilo que há de vir, do mal que veio sobre a terra. Infelizmente, quando passamos pela Bíblia Sagrada, vemos que em vários episódios bíblicos, o próprio Deus, ele permitiu que o inimigo viesse contra o seu povo. Ou, outrora, ele mesmo usava a Síria como ferramenta preparada e forjada para afligir Israel. Por muitas vezes, o próprio Deus usou os filisteus como uma outra ferramenta preparada para atacar Israel, para que o povo de Israel viesse se levantar e entender que só há um Deus acima de todas as coisas. Infelizmente, há um ditado popular que ele há um efeito muito forte dentro da Bíblia. Ele não está na Bíblia, mas é um ditado popular: há males que vêm para bem. Todo o mal que veio sobre o povo de Israel, tudo aquilo que afligiu o povo de Israel nos tempos bíblicos, quando o povo estava preso ainda lá no Egito, quando o povo ficou no deserto rodando por 40 anos, quando o povo estava nas mãos do ditador Faraó, estava sendo aprisionado na dinastia faraônica, com os egípcios, com os etíopes. O povo de Deus estava sendo penalizado pelos seus erros, pelas suas falhas. Toda ação há uma reação. Todo erro que nós, humanos e homens, pecadores, cometemos, vamos pagar aqui na terra e lá no céu. Vemos que o momento hoje no mundo é um momento de pânico, de terror. Infelizmente, muitos vão dizer que foi um vírus criado, outros vão dizer que foi um acaso. Cada cá tem a sua opinião e cada um tem a sua opinião formada. Mas quando levamos para o primeiro livro de toda a história da humanidade, impresso, que é a Bíblia, vemos que a veracidade, a verdade, o entendimento, o conhecimento vai estar nos pergaminhos antigos, os pergaminhos que foram escritos não somente por homens inspirados por Deus, mas sim pelo próprio Espírito Santo. Eu quero chegar e quero dizer o núcleo de tudo. Todo o mal que veio na Bíblia contra o povo de Israel, que eram os judeus, antigamente os hebreus, depois passaram a ser chamados os judeus. Todo o mal que veio sobre eles foi porque eles pecaram, foi porque eles erraram, foi porque eles trataram Deus como um lixo. Não estou falando de igreja, não estou falando de pastor, não estou falando de bispo, de líderes religiosos. Eu vim aqui retratar e dizer e trazer um recado, não da minha parte, mas daquele que me enviou, mas daquele que enviou João Batista para pregar no deserto da Judéia, num sol escaldante, aonde ele comia gafanhotos e mel silvestre. Um recado que o mesmo Deus levantou um profeta, chamado profeta Jeremias, o profeta chorão, aquele que pregava, aquele que anunciava a vinda da Babilônia, um reino do norte que viria para penalizar o povo de Deus pelos seus delitos, pelos seus pecados, pelos seus erros. Hoje não se prega mais sobre pecado, hoje não se prega mais sobre erro, nós erramos e temos que entender que o pecado afasta o homem de Deus. A pregação hoje é sobre prosperidade, é sobre dinheiro. A pregação hoje faz você levantar a sua autoestima. Você ir trabalhar com uma autoestima melhor, mas ela não vai te curar, não vai te sarar. A pregação que Jesus veio pregando no sermão das Beatitudes no monte, pregando para aquele povo, era uma pregação para que o povo viesse arrancar aquele mal que estava dentro deles, arrancar aquela amargura, arrancar aquele espírito de perversidade que estavam dentro deles. Quando entramos no livro de Mateus, ao capítulo 5, o título diz: As bem-aventuranças. O primeiro diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma passagem conhecida, um livro poderoso, Mateus, chamado de Levi, aquele que foi chamado pelo próprio Cristo, e o seu nome é trocado. Olha o que ele diz, relatando aquilo que Jesus estava ensinando para o povo. Repetindo: Bem-aventurados os pobres de espírito, com E minúsculo. Espírito
É o seu espírito que faz o seu caráter. Não é o Espírito de Deus, mas o seu espírito. Porque deles serão o reino de Deus. Então as pessoas que são pobres de espírito, no sentido de humildade, não no sentido de riqueza, de soberba, mas no sentido do espírito humilde, do espírito redimido, do espírito que tem uma pobreza pura, não uma pobreza que traz a miséria, mas uma pobreza de falta de orgulho, de falta de desumildade, de falta de uma riqueza que traz a ganância. Eu digo uma pobreza espiritual. Essa pobreza a qual Jesus estava falando para o povo. Bem-aventurados sois vós, que sois pobres de espírito. Talvez você não tenha conhecimento, entendimento, a interpretação correta da Bíblia. Mas a Bíblia, eu repito, é o livro mais confiável para o povo, os homens, você. Não interessa a sua religião, não interessa em quem você acredita. Interessa que há um Deus, Ele vive, Ele reina, Ele é o Criador, Ele é o Salvador. E Ele deixou bem claro nos 10 mandamentos sobre os nossos pecados. Deixou bem claro nos 10 mandamentos sobre os nossos erros. Ele deixou bem claro, levantando homens proféticos para anunciar a palavra, para chegar até a gente hoje. Pessoas morreram. João Batista morreu, a sua cabeça foi entregada na bandeja para o rei da época. João, o único apóstolo que não foi morto, mas foi perseguido até o fim da sua morte. Pedro foi morto, Paulo foi morto, Tiago foi morto. Fizeram Marte na Bíblia Sagrada. Estevão, o diácono. Vemos que houve um sacrifício, houve sangue, não somente o sangue do mestre, mas o sangue de outros apóstolos, discípulos, para que essa palavra viesse a chegar até mim, até você. E hoje tratamos ela como qualquer livro, como a história da carochinha. Muitos tratam a Bíblia como se fosse apenas um jornal, como se fosse algo, uma relíquia, um artefato antigo. Não, a Bíblia é real, o que há nela está acontecendo. Lá no livro de Apocalipse, quando Deus revela para João aquilo que estava por vir, o cavalo amarelo, que significa a morte, aquele que iria trazer sobre a terra o suicídio, as mortes, ia trazer as doenças, iam trazer as pragas. As pragas vai entrar também nas 10 pragas do Egito. Então o mal que está sobre o mundo hoje foi porque nós erramos, foi porque nós pecamos. E Ele está vendo. Repito, não é a igreja, não é a placa da igreja, não é o pastor. Eu estou falando do meu, do seu pecado, que está relatado na Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia e entender e conhecer que nós pecamos. E o inimigo, ele trabalha incessantemente, aquele traidor, aquele que